Glória a Deus, que maravilha essa manhã. É uma manhã maravilhosa. Muitos irmãos vão descer as águas do batismo. Nessa manhã eu creio que Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Muitos irmãos vão passar pelo batismo. Como é gostoso, né, irmãos? Como é gostoso nós presenciarmos esse momento tão importante, quando as pessoas vão passar pelo batismo. Isso é tremendo. E nessa manhã, antes do batismo, Deus quer entregar uma palavra muito especial para você. Então quero pedir a sua atenção, porque o tema dessa manhã é o poder dos pensamentos. Diga, o poder dos pensamentos. Você vai ver como isso é um fato. A Bíblia diz, eu vou colocar duas traduções aqui do mesmo texto. Diz assim em Provérbios 4, 23, na NVI: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos ver da Nova Tradução na linguagem de hoje, o mesmo texto, o que ele diz. Olha só: tenha cuidado com o que você pensa. Olha só, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uau! Olha que texto maravilhoso. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios, escrito por Salomão, é um livro que fala muito de sabedoria. E sabe, irmãos, uma das coisas mais sábias que você pode fazer, sabe qual é? É direcionar os seus pensamentos. Você sabia disso? Nesse texto aqui, Salomão, ele dá um conselho muito importante para mim e para você. Que nós precisamos vigiar aquilo que a gente pensa. Que a gente precisa guardar o nosso coração e tomar cuidado com os nossos pensamentos. Porque a nossa vida depende disso. Então, queridos, primeira coisa que eu quero colocar, quando a Bíblia começa na primeira versão dizendo, guarde o seu coração. O que é coração? Coração aqui não é esse órgão aqui que está batendo. Coração na Bíblia está falando da sede dos sentimentos, das emoções, das vontades, dos pensamentos. E o que eu quero que você entenda? O que nós devemos fazer com o nosso coração segundo a Bíblia? O que você deve fazer? A Bíblia diz o que você deve fazer com os seus pensamentos. Diz o seguinte: você precisa guardar, vigiar o seu pensamento, diz a Bíblia. Você precisa tomar cuidado com aquilo que entra e com aquilo que sai. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você deixa entrar dentro do seu pensamento. Então o que Salomão está fazendo, irmãos? Ele está nos chamando a uma responsabilidade. Olha como é sério isso, e às vezes a gente culpa o diabo, mas olha como é sério. Ele chama a nossa responsabilidade. Você precisa tomar cuidado com os seus pensamentos. Agora, por que nós devemos tomar cuidado com o nosso pensamento? O texto responde. Por que você deve cuidar do que você pensa? O texto responde aqui. O texto diz assim, ó: porque a sua vida é dirigida. Você sabia disso? A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, isso é muito forte, irmãos. É muito forte eu e você pensarmos que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, as atitudes que você tem no seu dia a dia, os comportamentos que você tem no seu dia a dia, sua vida emocional, sua saúde, você sabia que tudo isso é influenciado pelo que você pensa? Você sabia disso? Que o que você pensa influencia diretamente na sua saúde emocional, na sua saúde física, nas decisões que você toma na sua vida. Você sabia disso? Vamos entender isso aqui, irmãos. Os pensamentos, eles podem afetar a nossa vida de várias maneiras. Por exemplo, pode afetar seu comportamento. Mas como assim?
Olha só, alguém faz alguma coisa para você, que te chateia, que te magoa, você fica pensando naquilo que aquela pessoa fez para você, automaticamente, aquele pensamento vai produzir uma emoção de raiva, de frustração, de mágoa, de ressentimento. E aí, irmãos, você vai se comportar com aquela pessoa de acordo com o que você está pensando sobre ela. E o que a gente tem que tomar cuidado, que a Bíblia diz, é porque o seu comportamento agora, o relacionamento seu com aquela pessoa, vai depender do que você está pensando dela. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí sabe o que a gente faz? A gente começa a tratar mal, a gente começa a ignorar, ou desprezar, ou não querer se relacionar com aquela pessoa, tudo por conta de um pensamento que nós estamos com relação a ela, o que ela fez, ou o que ela falou. Então, quantas pessoas romperam relacionamentos familiares, não é verdade? Quantas pessoas romperam relacionamentos da família? Porque a pessoa fez algo para você, você ficou pensando naquilo, daquilo surgiu um sentimento, uma emoção, agora você se comporta com aquela pessoa de acordo com o que você está sentindo com relação a ela. Isso talvez aconteceu também na igreja, relacionamento entre irmãos, ou na sua família, ou no seu trabalho. Então, queridos, toma cuidado com o que você pensa, Salomão diz. Eu vou colocar esse tópico que eu falei nesse versículo, olha só. Toma cuidado com o que você pensa, porque os seus relacionamentos são dirigidos pelos seus pensamentos. Uau, isso aqui é demais, irmãos. O seu pensamento, ele afeta também a sua vida emocional. Você sabia disso? Que aquilo que você pensa afeta a sua vida emocional? Então, eu quero que você imagine o seguinte: uma pessoa que o tempo todo ela tem pensamentos negativos. Pensa comigo aqui. O tempo todo ela tem pensamentos ruins, ela tem pensamentos negativos. Ela acorda, ela dorme com pensamentos negativos. Ela está sempre pensando no que fizeram com ela, que a vida dela não vai dar certo, que está muito sem sentido, que ela está se sentindo sozinha, que Deus esqueceu dela, que aquela pessoa fez isso com ela. Ela acorda, dorme com esse tipo de pensamento. O que vai acontecer com essa pessoa, irmãos? Por isso que a gente vê tanta gente com depressão, porque não ouviu o conselho de Salomão. Tantas pessoas vivendo um vazio, uma tristeza. Sabe por quê, irmãos? Porque não está cuidando do que pensa. Porque o sábio Salomão diz o seguinte: cuidado com o que você pensa. A sua vida emocional é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o pensamento também, ele afeta a sua saúde. Você sabia disso? Olha aqui para mim, irmãos. Você sabia que quando você fica muito tempo pensando alguma coisa negativa, ruim, um estresse prolongado, o que acontece quando uma pessoa está sempre pensando naquela dificuldade, naquele problema? Aquele estresse prolongado vai produzir o que na vida dela? Você sabia que o estresse prolongado, ele libera o hormônio do estresse chamado cortisol? Você sabia que por causa disso, a pessoa tem problemas cardíacos? Por causa disso, desse estresse prolongado, tem problema digestivo. Você sabia que tem pressão alta? Você sabia disso? Por conta de estresse prolongado. E às vezes as pessoas não levam isso em conta, irmãos. Quando a gente está com os músculos todos doloridos, problema muscular, por causa de estresse prolongado. Porque a pessoa, ela não está cuidando dos seus pensamentos. Por isso que o salmista diz isso. Sabe, irmãos, olha o texto de Provérbios 14:30. Coloca aqui para mim. Olha o que esse texto diz. O coração em paz, o que ele faz? Repete comigo. O coração em paz. De novo, o coração em paz dá vida ao corpo. Ou seja, a paz de espírito dá saúde para o corpo. Isso quer dizer então que Salomão está certo quando ele diz:
precisa tomar cuidado com o que você pensa. Porque a sua saúde, ou pressão alta, ou problema digestivo, ou dores musculares, insônia, está muito vinculada ao pensamento. Afeta também, você sabia que também afeta a direção? O direcionamento que você tem na sua vida? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque você começa a pensar determinada coisa. Você começa a pensar o que aquele colega de trabalho, ou seu chefe fez com você. Ou o que aquele irmão da igreja, ou aquela pessoa da família, ela fez. E aí você toma decisão na sua vida profissional, baseado no que você está sentindo e pensando. Você pensa, você sente, aí você decide. Aí a pessoa perde as contas, ou a pessoa tem problema no trabalho, sabe por quê? Porque não tomou cuidado com o pensamento. E aquele pensamento produziu uma emoção e você começou a ter problema no trabalho. Ou você, pessoas que largam do ministério que elas têm. Sabe por quê, irmãos? Porque teve problema com alguém, ou está decepcionado com alguma coisa, fica pensando naquilo que alguém fez, automaticamente ela vai sentir e vai decidir e abandona o PG, não quer mais discipulado, não quer mais exercer um ministério. Sabe por quê? Porque não tomou cuidado com aquilo que pensa. Então isso afeta a direção. Às vezes você toma uma direção na sua vida baseado no seu pensamento. Temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós não avaliamos os nossos pensamentos, e isso é muito perigoso. Diga assim, é perigoso. Eu e você precisamos aprender a questionar, a avaliar aquilo que a gente pensa. E a vida espiritual então das pessoas? Toma cuidado com o que você pensa, porque a sua vida espiritual é dirigida por aquilo que você pensa. Quantas pessoas, irmãos, não buscam mais a Deus, porque estão decepcionadas? Começou a pensar em algo ruim que aconteceu, o pensamento surgiu, uma emoção, e aí a pessoa não busca mais a Deus, não ora mais, não serve mais a Deus, não tem mais comunhão com os irmãos, perdeu isso, porque não cuidou do seu pensamento. O que nós escolhemos pensar, irmãos, preste atenção nisso. O que você escolhe pensar, olha a palavra que eu estou usando, escolhe, diga escolhe. Diga de novo, escolhe. O que você escolhe pensar é uma das coisas mais importantes na sua vida. Agora eu quero que você entenda, bom, ok, eu tenho que tomar cuidado com o meu pensamento, porque ele afeta a minha saúde física, emocional, afeta a minha direção, afeta as minhas decisões, afeta a minha vida espiritual, ok. Então o que a Bíblia me orienta a fazer? Vamos entender aqui. 2 Coríntios 10, olha o que diz o texto. Você entendeu que você tem que tomar cuidado com o seu pensamento? Então vamos ver o que a Bíblia nos orienta a fazer. Olha o que diz. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga fortaleza. Olha só, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E, vamos ler junto? Fala, levamos cativo. Fala bem alto, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos entender primeiro o que é fortaleza aqui. A Bíblia está dizendo de uma fortaleza. Sabe, irmãos, que eu quero que você entenda aqui? Coloca aí o significado de fortaleza. Olha só, fortaleza é um pensamento, uma crença, um comportamento que se tornou verdade para você. Você está com um pensamento, um comportamento, aquilo é verdade para você agora. E isso tem atrapalhado a sua vida. Precisa dar espaço para o Espírito Santo agir ali. Então vamos lá. Às vezes você tem uma fortaleza assim, olha, não, eu não vou conseguir, não tem espaço para mim, ninguém me ama, eu não tenho mais tempo, a minha vida perdeu sentido, meu marido não muda. Às vezes você já criou uma fortaleza, que é uma crença,
que agora aquilo é uma verdade para você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Paulo está dizendo o seguinte, com relação a essa fortaleza, a essa crença que você tem, de que a sua vida não muda, de que lá no trabalho não muda, sua vida espiritual e assim vai. Paulo está dizendo o seguinte, você vai pegar esse pensamento e levar ele cativo à obediência de Cristo. Então olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo que você vai levar o cativo o diabo, amém? Não, irmãos. Como amém? A Bíblia não diz que você vai levar cativo o diabo. O que a Bíblia diz que você vai levar cativo? Diga bem alto, o pensamento. Eu não vou levar o diabo cativo, eu vou levar o pensamento. Isso quer dizer que você pode direcionar os pensamentos que vêm na sua cabeça. A Bíblia está dizendo que você vai levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe esse pensamento que te atrapalha? Aquele pensamento pessimista? Aquele pensamento que você é escravo deles? Isso está atrapalhando a sua vida espiritual, sua vida familiar, seu trabalho. Sabe esse pensamento? A Bíblia está dizendo que você pode levar ele cativo à obediência de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que implica você levar o seu pensamento cativo? Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Que você que vai batizar aqui, conscientemente, você vai alinhar esse pensamento à palavra de Deus. Conscientemente. Eu sei o que eu estou pensando e eu tenho que avaliar o meu pensamento, irmãos. Eu tenho que julgar o meu próprio pensamento. E eu tenho que ver se aquele pensamento tem razão de ser. Eu tenho que começar a avaliar e submeter o meu pensamento, filtrando. As pessoas não fazem isso. Elas pensam alguma coisa ruim, elas têm uma ideia com relação a uma pessoa ruim, com relação a um acontecimento ruim, e elas não filtram o pensamento. Elas ficam com aquele pensamento, e aquilo vai produzir uma emoção ruim, vai ficar magoado, chateado, deprimido. Ela não filtra. Sabe o que é filtrar? Esse pensamento, ele tem razão de ser mesmo? O que Jesus pensa sobre os meus pensamentos? Realmente, o que eu estou pensando é verdade? É correto o que você está pensando? O que você está pensando está de acordo com a palavra de Deus? Eu tenho que aprender a filtrar o meu pensamento, irmãos. Isso está me fazendo bem ou mal? Toma cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que tremendo que é esse texto, irmãos. Uma coisa que eu quero que falou muito comigo aqui, que a gente tem que aprender a direcionar o nosso pensamento. Olha o que diz 1 Coríntios, põe o texto aqui. 1 Coríntios 2,16, olha só. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repete esse final comigo, fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Sabe o que quer dizer? Que você, entenda isso por favor, irmãos. Você foi capacitado por Deus para submeter o seu pensamento à palavra de Deus, para pensar como Deus pensa, para ter os pensamentos de Jesus dominando a sua vida. Você foi agraciado pelo Espírito Santo, recebeu o poder de Deus para ter uma mente saudável. Mas por que as pessoas não têm? Porque os pensamentos têm dirigido as pessoas e têm destruído. Pensamentos ruins, negativos. Pessoas têm destruído o ministério, pessoas têm destruído sua vida profissional, sua vida familiar, porque pensou. O pensamento surgiu uma emoção e ela começou a agir de acordo com o que ela estava pensando. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que nós somos capacitados pelo Espírito Santo para ter uma mente saudável. Mas sabe o que você precisa fazer? Aprender a direcionar os seus pensamentos. Diga: eu preciso aprender a dar direção para os meus pensamentos.
Romanos 12, olha o que diz o texto. Não todo mundo conhece esse texto, né? Mas olha o que o texto está dizendo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Olha só. Mas transformem-se pela renovação, diga renovação, da sua mente. Para que você tem que renovar a mente? O texto diz, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha para mim aqui. Esse texto está escrito para cristão ou não cristão? Cristão. Esse texto foi escrito para a igreja de Roma, para cristãos. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para os cristãos? Vocês precisam aprender a renovar a sua mente, os seus pensamentos. Aliás, a sua vida depende disso. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que aprender a mudar. Você entendeu que é sua responsabilidade dar direção para aquilo que você pensa? Ah, eu não controlo o que eu penso, mas você pode direcionar. Veio um pensamento, direciona, filtra. Isso é verdade, isso tem razão de ser. Então o apóstolo Paulo está dizendo para você direcionar, renovar o seu pensamento. Sabe por quê? Quando você faz isso, a Bíblia diz, para que você, renovando o seu pensamento, filtrando o que você pensa, seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que muitos de nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos num ciclo de depressão, de tristeza, de pessimismo, porque não estamos filtrando o que nós pensamos, não estamos cuidando do pensamento, avaliando, isso tem razão de ser? Isso está em conformidade, alinhado com a palavra de Deus? A gente não filtra, a gente simplesmente pensa algo sobre alguém, sente, e aquilo afeta a nossa vida, irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso vai te capacitar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente percebe é que muitas pessoas deixam o pensamento delas ir para o depósito de lixo, e aí tem um péssimo dia. Sabe por quê? Porque tudo que é ruim ela pensa, tudo que não presta ela pensa. De quem é a culpa? É do diabo? Não, porque a Bíblia diz que você tem que levar cativo. Diga eu. Fala, eu preciso aprender, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filtrar, pensa se tem razão de ser. Você tem duas coisas, irmãos. Ou você pode entrar todo dia, acordar, entrar na lata de lixo do diabo, ou lembrar quem você é, que você é herdeiro de Deus, que você está sentado nos lugares celestiais, que você é filho de Deus, que você tem o Espírito Santo morando e vivendo dentro de você, e Ele te capacita a pensar como Deus pensa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Como você decide começar o seu dia? Não é maravilhoso a gente pensar que Deus, Ele deu para você esse tipo de controle do pensamento? Que você pode mudar a maneira como você pensa, as suas emoções vão mudar e o seu comportamento também, e você vai experimentar a vontade de Deus. Escolher o que você pensa é uma das coisas mais importantes da sua vida. Efésios 4, olha o que diz, que texto maravilhoso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, olha só, que se corrompe, a serem renovados no modo de pensar. Fala, renovado no quê? No modo de pensar. Paulo está falando com a igreja de Éfeso, irmãos. Sabe o que é isso? É quando você escolhe de propósito pensar coisas boas. Irmãos, pensa comigo. Você pode fazer isso. Ao invés de deixar sua mente na lata de lixo, você pode escolher de propósito
Pensar coisas boas sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, sobre aquele acontecimento. Você pode escolher. Se meu pensamento muda, meu comportamento muda, minha saúde muda, minha vida muda. Diga, se meu pensamento muda, minha vida muda, minha saúde muda, meus relacionamentos mudam, porque a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. Penúltimo texto em Colossenses 3. Olha que texto maravilhoso. Esse texto é demais. Pensai, ou mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quero que você preste atenção nessa palavra pensai. Sabe qual é o grego dessa palavra? Pensai. Está falando o seguinte, quando você vê essa palavra pensai, seja inclinado a. O texto está dizendo aqui, ó, direcione a sua mente para. Olha só, irmãos, Paulo está dizendo que você pode direcionar sua mente para pensar o que é certo, para pensar as coisas do alto. Você pode direcionar a sua mente para isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ministério de Louvor pode vir aqui. Filipenses 4 diz assim, o último texto. Olha que texto lindo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogio, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O que Paulo está dizendo à igreja de Filipos? O que Paulo está dizendo para nós aqui? Que você pode direcionar a sua mente para pensar o que é bom, o que é agradável, o que vai te trazer saúde, o que vai te trazer bem-estar emocional, o que vai restaurar os seus relacionamentos, o que vai restaurar o seu ministério. Você pode direcionar a sua mente para pensar o que é justo, o que é certo. Você pode filtrar os seus pensamentos. Será que isso tem razão de ser? Será que está correto o que eu estou pensando? Será que Jesus está pensando como eu com relação a essa pessoa ou a essa situação? Irmãos, a Bíblia está nos ensinando que disso depende a nossa vida. Então nós precisamos parar de ir na lata do lixo e pegar pensamento que não presta, que só te atrapalha, que só te deprime. Diga assim, ó, eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. Quantos entenderam essa frase? Olha só. Você precisa pensar sobre o que você está pensando. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso quer dizer que o seu pensamento precisa passar pela sua avaliação. E pense sobre o que você está pensando. Será que é correto o que eu estou pensando? Será que esse pensamento está despertando o que em mim? O que ele está trazendo de bom para mim? Você pode escolher seus pensamentos considerando o que é bom. Uma escolha consciente. Então eu quero encerrar fazendo um desafio com você. Preste atenção aqui, irmãos. Se você pode escolher os seus pensamentos, se você pode ter uma vida melhor em todos os aspectos que eu citei, se você souber cultivar e escolher os seus pensamentos, então você vai todos os dias, quando você levantar, você vai levantar a primeira coisa, pensamentos de gratidão. Escreve aí se você quiser. Primeira coisa que eu vou fazer, gratidão. Eu vou acordar e vou lembrar tudo que Deus tem me dado. Levante e comece com pensamentos de gratidão. Outra coisa que você vai fazer, todas as manhãs quando você acordar, você vai lembrar o valor que você tem. Quem você é em Deus, que Deus escolheu você, e Ele tem um propósito na sua vida, que você é valioso demais para Deus, e que Deus ama você, seus irmãos amam você, e Deus tem um propósito na sua vida. Diga o meu valor. Fala meu valor. Outra coisa que você vai fazer, todos os dias, preste atenção nisso, cultivar sentimentos aqui, uma emoção, um pensamento de empatia. O que é isso? Todas as manhãs você vai levantar e vai se colocar no lugar do outro. Entendeu?
Você vai se colocar no lugar do outro, para saber o que o outro está sentindo com relação àquilo, para ter compaixão do outro. Porque nós rompemos relacionamento, irmãos, porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Quais são os motivos do outro? Então você vai levantar todo dia, você vai se colocar no lugar do outro. Fala empatia. Outra coisa que você vai fazer todo dia: foco no presente. Para de se preocupar com o amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a você. E você vai focar aqui no presente. O que eu posso fazer hoje de melhor? Como eu posso fazer o meu dia hoje ser melhor? Outra coisa que você vai fazer é começar a trabalhar uma mentalidade mais otimista, crendo no que Deus falou, acreditando na palavra de Deus, de quem você é, de que as coisas vão melhorar, que a sua vida vai melhorar, que a sua família vai mudar, que Deus está cuidando de você. Cultive uma mentalidade assim, irmãos, uma mentalidade mais otimista, pensamento de crescimento. Por exemplo, esse desafio que eu estou passando, está difícil, mas Deus está trazendo crescimento para mim através disso. Todo dia você vai direcionar sua mente. Todo dia. Vê aquele pensamento que está produzindo uma emoção ruim, que está atrapalhando você. Direcione. Filtra. Isso tem razão de ser. Se coloca no lugar do outro. Pratique a paciência. Todo dia quando você acordar, você vai se lembrar. Em momentos de estresse, né? Está nervoso, está irritado por alguma coisa que aconteceu. Aprenda a esperar em Deus. Fala esperar em Deus. Fala confiar em Deus. Diga, eu preciso confiar totalmente em Deus. Faça uma escolha, meu irmão, nessa manhã. Faça uma escolha de direcionar os seus pensamentos. Fala assim, cuidado. Fala para o irmão do lado, cuidado com o que você pensa. Fala, cuidado, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que tem dentro dos seus pensamentos? O que você tem pensado? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero nessa manhã incentivar você a não mais dar a direção errada para a sua vida por causa dos seus pensamentos. Você tem prejudicado talvez o seu ministério, sua vida familiar, o seu trabalho, porque você pensa algo, aquilo virou uma fortaleza, você acredita naquilo, aquele pensamento produziu um sentimento, e você está agindo baseado no que você pensa e sente, e não está direcionando os seus pensamentos, filtrando. A Bíblia diz que a gente precisa fazer isso. Queria que você ficasse em pé. Só vou orar por você. Não vou chamar ninguém à frente. Nós temos batismo hoje. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Quais pensamentos que têm atrapalhado você? Fala para Deus, Senhor, eu quero me comprometer a levantar tendo pensamentos bons, de paz, que dê boa direção para o meu casamento, pensamentos que dê boa direção para a minha vida ministerial, lá no meu trabalho, com os meus amigos, com a igreja. Senhor, quantos pensamentos que eu tive, que me fizeram deixar aquilo que o Senhor tinha para mim. Os meus pensamentos têm me atrapalhado no meu ministério, no meu relacionamento com os meus irmãos, no meu trabalho. E eu quero aprender a filtrar os meus pensamentos. Filtra seus pensamentos, irmãos. Deus está nos levando a viver um ano muito diferente, 2024. Mas você precisa cultivar melhores pensamentos. Que o Espírito Santo domine você. Todas as vezes que você tiver um pensamento, se avalia. Esse pensamento é correto? Deus aprova o que eu estou pensando? E o que esse pensamento está produzindo na minha emoção, Deus aprova? Eu quero que você fale um minuto aí com Deus.
Senhor, nós estamos entendendo que a sua palavra ela é tão rica. O Senhor nos orienta a direcionar o nosso pensamento para tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, tudo que é bom. Que isso, apenas isso, ocupe o nosso pensamento. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Muitos de nós, Pai, por conta dos nossos pensamentos, rompemos relacionamentos com a nossa família. Muitos, Pai, por conta de pensamentos ruins, tiveram atitudes erradas com relação ao outro. Muitos, por causa de pensamentos errados, destruíram a sua carreira profissional. Muitos, por conta de pensamentos que nada tinham a ver com a tua palavra, pararam e paralisaram o seu ministério. Destruíram seus relacionamentos e a sua comunhão. Senhor, nós estamos aqui porque queremos filtrar os nossos pensamentos. Queremos pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Queremos avaliar todas as manhãs quando acordamos, Pai, e encher o nosso pensamento com aquilo que o Senhor pensa a respeito do outro, com aquilo que o Senhor pensa a respeito de nós, do nosso chamado, do nosso trabalho, do nosso casamento, da nossa família. Espírito Santo, a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer, Pai, que o Senhor nos capacita a pensar como o Senhor pensa através do Espírito Santo que mora em nós. Nessa manhã, nós submetemos o nosso pensamento ao Senhor, a obediência de Cristo. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Pai, a mudar o nosso pensamento e automaticamente mudar o nosso comportamento com o Senhor, com os outros, com os familiares, com o reino do Senhor. Ah, Espírito Santo, trabalha no pensamento de cada um. Tira toda a fortaleza do engano. Tira toda a fortaleza, pensamentos que eles acham que estão corretos, mas que o Senhor está mostrando que não está. Quebra, Pai, toda essa fortaleza do inimigo na mente deles. Quebra essa fortaleza de pensamentos errados com relação ao Senhor, ao trabalho, aos irmãos, aos relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nos ajude, Pai, a ter pensamentos de Cristo. Toma a nossa vida para que tenhamos saúde, para que tenhamos uma vida melhor, uma saúde emocional. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. Espírito Santo, toma a mente de cada um aqui. Que hoje, Pai, a partir de hoje, eles possam filtrar os seus pensamentos. Em nome de Jesus.